dia 14 de abril de 2026. Você que é novo no canal, você que é nova no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses, porque o livro de Provérbios é um livro que foi escrito para trazer sabedoria de Deus para a tomada de boas decisões em nossa vida, para alcançar felicidade, realização, sucesso, para alcançar uma vida abençoada pelo direcionamento de Deus. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão e quando ele escreveu esse livro, ele fala no capítulo 1 que ele escreveu esse livro com esses objetivos: de trazer sabedoria para aquele que é jovem, que é inexperiente, para trazer sabedoria e prudência para aqueles que são simples, que são ingênuos, e para fortalecer a sabedoria naqueles que já têm sido sábios, para que eles possam crescer ainda mais em sabedoria. Então, se você nunca leu Provérbios, você agora sabe que o livro de Provérbios é um livro na Bíblia escrito especificamente para isso. É um bom livro para crescer, para desenvolver, para alcançar resultados melhores, para encontrar o caminho da felicidade, o caminho da direção certa. É para isso que Provérbios foi escrito. E Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia e procurar colocar em prática, se você repete esse processo ao longo dos anos, você vai corrigindo, se aperfeiçoando e melhorando no seu caminho. Então, hoje é dia 14, nós vamos ler Provérbios 14 e assim nós vamos lendo um capítulo por dia até completar o mês e a leitura de Provérbios. Nós estamos lendo nesse mês de abril de 2026, nós estamos lendo Provérbios na versão da King James atualizada, como você está vendo aí no topo da tela. E essa Bíblia coloca alguns títulos para facilitar o estudo, o entendimento do que estamos lendo. E eles colocaram aqui, a King James colocou: Homem sábio, mulher sábia. Na verdade, é só um título que é muito limitado, porque o livro de Provérbios ele tem uma característica. Cada capítulo traz ensinamentos de várias áreas. Então, quando nós começarmos a ler aqui, você vai perceber, você que nunca leu Provérbios, vai perceber aqui que o capítulo vai trazendo conselhos, orientações a respeito de vários assuntos e várias áreas da nossa vida. Mas um dos temas aqui de Provérbios 14 é essa questão do homem ser sábio e da mulher ser sábia. E esse é o versículo primeiro, que nos diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Logo você vê no versículo 1 que existe aqui, numa primeira parte da frase, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Então ele está fazendo aqui uma comparação entre a mulher que é sábia, que edifica a sua casa, constrói a sua casa, cuida da sua família, e daquela que é insensata, que por outro lado destrói o seu lar, destrói o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento como mãe em relação aos seus filhos, o cuidado com o lar e com a casa. Então, esse versículo 1 traz uma orientação dizendo: Ei, mulher, tome cuidado, seja sábia, seja prudente no seu casamento, na educação dos seus filhos, corrija os seus filhos, instrua eles no caminho de Deus, para que eles possam crescer com reverência a Deus e para que possam ser futuros filhos que são sábios, que vão trazer alegria para você. Preste atenção no seu casamento, cuide da intimidade com o seu marido, cuide das necessidades dele, sendo amiga, sendo companheira, sendo amante, sendo irmã na fé em Cristo, para
trazer conselhos quando ele precisar, porque você é a pessoa que está do lado dele. E esse versículo ele fala da mulher que edifica a sua casa e da insensata que destrói a casa, mas quando fala da mulher sábia, também está falando do homem. O homem também tem que ser sábio. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, a Bíblia vai dizer que o marido deve cuidar da sua esposa, da mesma forma como Cristo cuidou da igreja. Então, o marido, ele é aquele que dá a sua vida pela sua esposa. É aquele que precisa ter preparação para ser o sacerdote de casa. Ser o sacerdote de casa quer dizer manter relacionamento com Deus e transmitir essa relação com Deus para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa, como pai que tem condição de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, o homem sábio é aquele que cuida da gestão do lar, da gestão das finanças, não se entregando à ostentação. Alguns homens ficam ostentando, gastando recursos, muitas vezes com carros muito caros, deixando de resguardar a família. Estão agindo como se estivessem solteiros, colocando, investindo dinheiro em coisas que são pessoais, esquecendo-se da família. Então, o homem sábio, ele zela pela família. Igualmente, existem mulheres que agem gastando muitos recursos com interesses pessoais, esquecendo que estão agora dentro de uma família. Então, tanto o homem quanto a mulher devem compreender que estão casados, que estão comprometidos com um projeto da família e que já não são mais solteiros. Agora, o versículo 2: a pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor. Temer ao Senhor quer dizer ter extrema reverência pelo Senhor, colocando ele em primeiro lugar, colocando ele acima de tudo. Então a pessoa que caminha na retidão, ela teme ao Senhor, ela coloca o Senhor em primeiro lugar. Mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. Versículo 3: a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então os sábios sabem o que dizer. Voltando para o versículo 1, você que está solteiro, você que está solteira, que está procurando alguém para o casamento e busca uma referência bíblica para a pergunta: como eu encontro um marido de Deus? Como eu encontro uma esposa de Deus? Você que está buscando uma esposa de Deus, leia Provérbios capítulo 31. Lá em Provérbios, no último capítulo, existe uma relação das qualidades de uma mulher que é virtuosa. Lá diz que a mulher virtuosa sempre trata bem o seu marido, que ela tem a generosidade, que ela tenha sabedoria para trazer ensinamentos para as outras mulheres para seguirem a Deus, que ela cuida bem dos afazeres domésticos, dá a tarefa para as empregadas no tempo certo, ela acorda cedo e cuida das roupas e do alimento dos seus filhos, que ela fabrica cintos e coloca para os fornecedores venderem, mostrando que é uma mulher empreendedora, uma mulher que sabe como cuidar das finanças também de casa. Fala também que ela é uma mulher que avalia uma propriedade e sabe o seu valor e como realizar essa compra. E que o seu marido olha para ela e diz: você é uma mulher de muito valor, e os seus filhos a reconhecem como uma mulher de Deus. E esse texto está em Provérbios capítulo 31. Você que é solteira e busca um homem de Deus, como encontrar um homem de Deus? Em 1 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia traz uma relação das características do homem que segue em busca de ser um bispo.
Não significa que você vai casar com um pastor, com alguém que quer ser um diácono, mas aquelas características que Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 3, falam sobre o homem de Deus. E lá está escrito que o homem de Deus é aquele que tem uma só esposa, a quem ele ama e se dedica. Que ele é um homem que tem a capacidade de ser hospitaleiro, ou seja, ele tem a capacidade de receber bem as pessoas. Ser hospitaleiro envolve ser uma pessoa que tem a capacidade de conversar, tratar bem. Precisa ser moderado, significa que não entra em contenda. Ele tem paciência, ele tem moderação, sabe levar uma conversa, que tem sabedoria, que se preocupa com a resolver as coisas com paciência. Também fala lá que ele tem a capacidade de educar os seus filhos, mantendo-os em sujeição e obediência, que ele exerce o papel de sacerdote dentro de casa e que cuida de tudo no lar. Então ali tem os atributos de um homem de Deus. E você pode somar a essas características tudo aquilo que estamos lendo em Provérbios. Que em Provérbios nós lemos que as pessoas devem escolher bem os amigos, devem temer ao Senhor, tendo Deus em primeiro lugar, devem andar em retidão, em correção, em honestidade, devem ser fiéis ao matrimônio, valorizando o matrimônio acima de tudo, fugindo das tentações da prostituição, da promiscuidade, do adultério, da infidelidade, da fornicação. Então, fugir também da fiança, do empréstimo de dinheiro, da preguiça, da ira, da pressa, todos esses assuntos que os capítulos de Provérbios vão tratando também são assuntos para tratarmos em nós. Nós precisamos prestar atenção em relação a tudo isso em nós mesmos e que devem ser observados quando você está buscando alguém. Você que também sente que o seu casamento tem tido alguma lacuna, é necessário olhar, se policiar. Se está havendo algum desentendimento no casamento, um exercício que o casal pode fazer é pegar uma folha de papel, uma caneta e anotar 3 coisas que mais gosto em você e 3 coisas que não gosto em você. Os dois preenchem essa lista, trocam esses papéis e conversam a respeito de 3 coisas que gostam um no outro e 3 coisas que não gostam um no outro e assumem um compromisso de, nos próximos 30 dias, resolver uma coisa de cada vez, reforçar um ponto forte e tratar um ponto fraco. E assim o casamento pode evoluir resolvendo questão por questão. Agora, no versículo 2, a pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. Quem busca um atalho para seguir a Deus não está levando Deus a sério. E versículo 3, a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas. O perverso, ele fala de coisas ruins, ele fala do mal, então ele traz o mal para si mesmo, mas os lábios dos sábios os protegem. Os sábios têm palavras de sabedoria, sabem como falar, sabem quanto falar, sabem o momento de falar e sabem o tom que deve ser usado para cada conversa. Então, os lábios dos sábios os protegem, porque eles sabem o que falar, quando falar, como falar, quanto falar e em que momento e que tom falar. Versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Esse versículo 4 significa que tudo na vida tem os seus ônus e os seus bônus. Quando você tem bois,
no quando você tem bois no celeiro, quando você não tem bois, né? Então é aqui, ó, não havendo bois. Quando você não tem bois, o celeiro fica vazio, porque na época que Provérbios foi escrito, eles usavam os bois para fazer a colheita. Então, ter bois significava ter os tratores. Hoje as pessoas têm as máquinas, os tratores para realizar as colheitas. Mas no tempo que Provérbios foi escrito, se você não tem bois, o celeiro fica vazio, porque você tem dificuldade de fazer o recolhimento da, do alimento no campo. Você não tem boi, então o celeiro fica vazio. Agora, por intermédio da força bovina, vem a grande colheita. Quando você tem a, os bois, você vai ter uma grande colheita. Só que tem um detalhe: quando você tem bois, você tem que gastar com pasto, você tem que gastar com medicamentos, você tem que gastar com veterinário. Então, tudo existe na vida tem os seus ônus e os seus bônus. Você não tem bois. Então, o estábulo, o local em que os bois ficam, fica limpo. Você tem um local limpo, você tem um local vazio, você não tem gastos com veterinário, você não tem gastos com tratamento de pasto para os bois, mas o celeiro fica vazio. Mas se você tem os bois, você vai ter esses gastos, você vai ter esses custos, mas você vai ter uma grande colheita. Então o versículo 4 está dizendo assim: tem pessoas que elas só querem os bônus, elas querem tudo o que é favorável, elas querem um bom salário, elas querem aprovação em concurso, elas querem o seu negócio dando certo, produzindo bastante serviço, bastante venda de produto. Eles querem que a equipe funcione muito bem, a equipe dos colaboradores, mas não quer investir. Para você ter uma boa equipe, você tem que fazer a gestão, a administração, a coordenação, a reunião. Isso exige preparação para que você possa ter uma equipe funcionando bem, para que você tenha um negócio de vendas funcionando bem. Você tem que se atualizar a respeito do produto, do serviço, melhorar a qualidade, aumentar a produtividade. Para ser aprovado num vestibular ou num concurso público é necessário estudar bastante. Então, tudo tem os seus ônus e os seus bônus. Para se ter um bom casamento, é necessário investir na relação, estar sempre atento em relação ao matrimônio. Para ter filhos em submissão, obedientes, é necessário ter um contato constante. Isso tudo demanda um ônus, que são obrigações, deveres, que quando são bem cumpridos, os ônus, você recebe os bônus. Então, se você tem os bois, você tem todo o trabalho, mas com a força do boi, você tem o celeiro cheio. Se você não tem os bois, você não tem todo o trabalho, mas também o celeiro fica vazio. Então, essa é a ideia do versículo 4. Versículo 5. A testemunha verdadeira não usa de ardis. Ardis são estratégias para enganar, mas a falsa transborda em mentiras. Então, o versículo 5 está dizendo que se você conhece uma pessoa que mente uma vez, preste muita atenção. Quem mente uma vez tem uma tendência a ser mentirosa em outras coisas. Você só confia numa pessoa quando ela mostra que ela sempre anda na verdade. Verso 6: o escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. O versículo 6 está dizendo que aquela pessoa que sempre está buscando sabedoria, ela consegue captar o ensinamento de maneira mais rápida, porque ela está sempre preocupada,
querendo aprender. Agora, o escarnecedor, aquele que zomba da sabedoria, quando ele precisa ter a resposta para resolver uma situação, ele não tem os fundamentos. Como ele não sabe de nada, ele nunca busca informação, ele não consegue adquirir a sabedoria. Ele tenta achar a resposta e ele não encontra, porque ele não criou os fundamentos. Então, para você ler, para você escrever, você precisa ter primeiro aprendido o alfabeto, precisa ter aprendido a formação das sílabas, para depois começar a formar as frases. Então a pessoa precisa de uma frase para resolver um problema, mas ela não sabe o básico, ela não sabe o mínimo, como, por exemplo, aquele que abre um negócio sem ter estudado minimamente sobre o funcionamento de uma empresa. Ele não tem como administrar o negócio, ele não tem nem os alicerces, os fundamentos. Aquele que quer exercer, por exemplo, essas atividades que demandam uma graduação, medicina, direito, ou contabilidade, ou todas essas atividades, fisioterapia, essas atividades que demandam que a pessoa tenha um conhecimento anterior, a pessoa tenta achar uma resposta, uma solução, ela não acha nada. Agora, aquele que sempre busca o conhecimento, para ele é fácil de encontrar a resposta. Você pergunta para a pessoa onde que está essa informação. A pessoa lembra, eu já estudei isso, eu já vi isso, está naquele livro tal, na página tal, eu sei mais ou menos onde que está. É fácil, porque a pessoa sempre busca a sabedoria. A aplicação prática do versículo 6. Busque sempre conhecimento, busque sempre informar-se a respeito dos assuntos para que você tenha facilidade para entender, articular as ideias que você precisa para a sua vida. Versículo 7. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. Versículo 7. Escolha os seus amigos. Se você anda com tolos, você acabará arruinado. Procure andar com pessoas sábias. 8. A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Então, versículo 8. A qual que é a sabedoria da pessoa prudente? Discernir seu próprio caminho. Então, a pessoa avalia os seus passos, avalia as suas próprias decisões, avalia se está indo no caminho certo ou não. Isso é a sabedoria da pessoa prudente. A pessoa prudente cuida bem da sua vida. Agora, a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. 9. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Então, versículo 9. O insensato, ele não gosta de ser corrigido e ele não gosta de reconstruir, refazer, repor, devolver aquilo que ele estragou pelo pecado dele. O insensato, ele zomba do mandamento de corrigir, consertar, reparar as coisas que ele estragou, prejudicou, atrapalhou. Ele zomba desse mandamento. Ele faz a coisa errada e se acha no direito de prejudicar o próximo como se isso fosse algo normal, natural. Agora, entre os justos existe humildade e correta atitude. Os justos, eles são humildes. Eles reconhecem o erro, eles reparam, consertam, reconstroem, devolvem, retribuem. Então, os justos fazem isso. O versículo 9 está dizendo isso para que você escolha bem as pessoas que andam à sua volta. O insensato, ele, quando comete alguma falha com você, prejudica você de alguma forma, ele zomba
disso, ele não dá importância. O justo, ele vai procurar reparar, ajudar, consertar, corrigir. E esse versículo 9, aplicamos ele na escolha de sócios. Então, quem você traz para ser seu sócio? Uma pessoa que é insensata pode gerar um grande prejuízo na sua vida e não dar a mínima importância, mas uma pessoa justa, ela vai se preocupar em consertar o prejuízo, em corrigir aquilo que gerou de prejuízo. Então, o versículo 9 fala sobre isso. Essa questão de aplicar na sociedade é uma das aplicações, mas você pode aplicar isso também ao escolher alguém para ser seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Uma pessoa insensata não tem sentimento nenhum quando diz uma palavra que te fere, uma palavra que te machuca, ou quando faz alguma coisa que de repente incomoda você, a pessoa simplesmente não se preocupa, ela é egoísta, preocupa-se com o seu próprio interesse dentro do relacionamento, aquilo que é vantajoso, que é bom para ele, que é bom para ela, ignorando o sentimento do outro, ignorando o sentimento da outra pessoa. Versículo 10. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Versículo 10 está dizendo que cada um paga as consequências do que faz. A pessoa faz o mal, ela recebe as consequências, os resultados, e ela sofre a dor pelas coisas erradas que ela fez. E quando a pessoa faz a coisa certa e ela recebe alegria, a alegria é só dela. Ninguém vai participar da alegria dela. Em outras palavras, veja bem o que você vai fazer, porque o que você vai fazer vai trazer alegria ou dor, e a responsabilidade de sofrer essa alegria ou essa dor é exclusivamente sua. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Então, a casa dos ímpios será destruída porque eles fazem coisas erradas. São preguiçosos, então não conquistam resultados. Fazem as coisas erradas, sonegam imposto, não pagam os direitos trabalhistas na empresa, então a empresa vai responder um processo e, dependendo do valor da indenização, vai acabar entrando em falência por falta de recurso. A casa dos ímpios será destruída. Pratica o mal, é infiel no relacionamento conjugal, pode passar pelo divórcio. Não educa os filhos, depois pode ter problemas com esses filhos. A casa dos ímpios, daqueles que não seguem na justiça, será destruída. Por isso, é importante fazer a coisa certa, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Tabernáculo aqui fala sobre o tabernáculo é um lugar de adoração a Deus. Então, mas o tabernáculo dos justos florescerá, ele está querendo dizer assim, da relação com Deus que o justo tem, dele sempre colocar Deus em primeiro lugar em tudo, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, dele ter esse relacionamento com Deus, esse tabernáculo, colocando tudo na mão de Deus, isso vai trazer o florescimento. De ter tudo com Deus, vai haver tudo que ele tem florescerá. Versículo 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então o versículo 12 está dizendo que nós dependemos do direcionamento de Deus, precisamos de conselhos antes de fechar decisões importantes em nossa vida. Não devemos confiar em nossa própria força, na nossa própria inteligência. Devemos estar abertos para orar, falar com Deus e pedir a Deus orientação em todos os nossos passos e também ouvir os nossos pais e as pessoas que nos amam com cautela. Com cautela, porque às vezes você está indo por um caminho que vai dar um bom resultado, mas às vezes o medo dos seus pais vai fazer com que eles digam que você está no caminho errado. Então, nem sempre os pais e os amigos vão vão dar a você o melhor conselho, porque eles querem o seu bem. Então, se você entrar em algo
que é um desafio muito grande e eles têm medo que você venha sofrer, eles podem dizer a você que você não deve entrar por esse caminho. Mas se você tem preparação, se você se cercou de pessoas, de conselheiros que têm experiência e que você pode se apoiar e você já orou, colocou esse projeto na mão de Deus e Deus confirmou no seu coração, trazendo paz, não colocou nenhum aperto, não te deu nenhum aviso negativo. Então você pode caminhar por aquela direção. Mas o versículo 12 diz: Em todos os seus caminhos, coloque Deus em primeiro lugar, ore ao Senhor e busque bastante informação a respeito do caminho para que você esteja mais informado, cercado de conhecimentos para ir naquela direção. Não siga um caminho por achismo, por opinião, porque alguém disse alguma coisa a você que você não saiba o que você está fazendo. Versículo 13: Mesmo no riso a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. O versículo 13 está dizendo que nessa vida nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza. Tem pessoas que ficam reclamando, dizendo assim: por que que eu tenho que passar por um momento de tristeza? E muitas pessoas, quando caem no momento de tristeza, se entregam os pontos e ficam lá. Eu estou triste, eu estou triste, eu estou triste, e ficam naquela condição. O versículo 13 está dizendo: na vida existem situações que são muito boas e existem situações que não são tão boas, mas você tem que aprender a lidar com os dias tristes. Você precisa aprender a usar aquele momento de tristeza, anotar o que eu posso fazer para consertar. Se a tristeza vem porque dependeu de um ato, de uma palavra, de uma coisa sua, então anote, não fazer mais isso. Mas tem situações que não dependem de você. Quando acontece um acidente que depende de terceiros ou que depende de um fator da natureza, isso pode acontecer, alguma coisa que gera algum mal a você. Mas, então, mesmo no riso, a alma pode sofrer. A pessoa pode estar em um bom momento no casamento na parte financeira e pode estar com alguma questão de enfermidade com relação a algum filho ou com relação ao cônjuge. Então, mesmo quando você está rindo em alguma parte da vida, a alma pode estar sofrendo em alguma outra parte da vida. E isso faz parte da vida. A vida não traz só sorrisos, ela traz desafios. E a segunda parte, e a euforia, pode acabar em tristeza. Uma pessoa eufórica que está muito alegre com alguma coisa, euforia, fala daquela alegria excessiva. Quando a pessoa de repente teve uma ótima notícia e a pessoa fica eufórica, de repente a pessoa disse: Isso aqui é ótimo. Mesmo no meio daquilo que é muito bom, aquilo ali pode acabar em tristeza. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, Jesus disse assim: Não fiquem pensando no dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. Então, o... não se deve acumular mágoa no coração por coisas do passado. Cada dia tem o seu mal. Não é todo dia que vai ser mal, mas vai ter algum dia que vai ter algum mal. Então você deve deixar aquele mal, tratar aquele mal e deixar ele para trás e ver o que você pode aprender com aquela situação ruim e se precaver para o futuro, não fazer mais. E ressignificar quando aquela coisa é ruim. Ressignificar é dar um significado. Acontece alguma coisa quando você está dirigindo porque você não prestou atenção em algum detalhe. Então você ressignifica, coloca lá um alerta dizendo assim: aprendi que não devo fazer mais isso.
E aí você, ao invés de contabilizar a perda, tive um prejuízo, contabiliza o aprendizado. Aprendi que não devo mais fazer isso no trânsito. Quando você contabiliza, foca no aprendizado, aprendi isso, é uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Você contabiliza o ganho, o ensinamento e atenua, diminui o prejuízo. Versículo 14. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. Então, quem faz o mal vai receber o mal. Quem faz o bem vai receber o bem. Versículo 15. O incauto é o desavisado. O incauto, ele acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. Então, o desavisado, ele acredita em toda a informação que recebe. Agora, o homem que é prudente, ele observa bem onde está pisando. Tem algumas pessoas que lançam na internet propagandas do tipo: se você investir tanto na nossa corretora, você vai ter lucros de 2% ao mês. Isso, para quem estuda educação financeira, sabe que não existe, que o mercado não paga isso. E o incauto, o desavisado, ele que não estuda sobre educação financeira, ele pode ouvir aquilo, brilhar os olhos e colocar o dinheiro naquele negócio e sofrer um grande prejuízo. Então o incauto, ele acredita em toda a informação que recebe. É preciso, antes de tomar decisões importantes, principalmente de compra de coisas, verificar como aquele mercado funciona, para que não haja prejuízos. Versículo 16: O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade sem refletir. Então o sábio teme o Senhor. Temer o Senhor significa honrá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, levar em conta, muito, muito em conta, os seus ensinamentos. Então o sábio, ele teme o Senhor e ele evita o mal. Agora o tolo age de maneira impetuosa e não pensa. Versículo 17. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Então aquele que tem pavio curto, que não tem domínio próprio, que não é paciente para ouvir as pessoas, que não é paciente e não é calmo para respirar e pensar antes de responder, ele faz loucuras. Então, lá em Efésios, no capítulo 4, lá no verso 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis. Ou seja, vocês podem ficar com raiva de alguma coisa, mas não pequem. Lá está escrito assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o sol, não deixe a sua ira ferver, esquentar, sem ter domínio sobre a ira. 18. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, os desavisados, eles herdam o que? A insensatez. Ele é desavisado, ele não busca informação, ele não busca sabedoria, ele não busca conhecimento, ele não busca conselho antes de tomar uma decisão. Então, ele vai tomar uma decisão insensata, incompleta, por ele ser desavisado e não buscar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento, a prudência, a avaliação antes de tomar uma decisão. Agora, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os prudentes têm o conhecimento e esse conhecimento é o prêmio, é a coroa deles, é o que eles têm para tomar boas decisões. Versículo 19. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Então, quem faz o mal, ele sempre vai tropeçar em algum momento, e ele vai se humilhar diante de quem faz o bem. Ele vai precisar da pessoa que faz o bem. Então, o mal, ele tropeça, faz as coisas erradas e precisa das pessoas que fazem a coisa certa para ajudá-lo a se erguer. Então, e os perversos suplicarão misericórdia
as portas da justiça. Aqueles que são perversos serão descobertos, condenados, receberão castigo, receberão a justiça, receberão juízo. Você pode dizer assim: será que isso é verdade? Deus, ele sempre faz a justiça dele. E muitas vezes nós não percebemos a justiça que Deus faz na vida da pessoa, porque Deus trabalha muitas vezes na família da pessoa, na vida pessoal, e a pessoa não fala aquilo que ela está sofrendo, aquilo que ela está passando. Versículo 20: os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, porque os pobres, eles não têm nada a oferecer. E você mesmo que está ouvindo essa mensagem não gosta quando alguém fica na sua volta só pedindo. Você certamente não gosta de pessoas que ficam à sua volta, que não fazem a parte delas e ficam o tempo todo querendo que você faça por elas, dê tudo para elas e resolva todos os problemas para elas. Então, o versículo 20 está dizendo: se você for pobre espiritualmente, não tiver relacionamento com Deus, não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não ter tempo com Deus, você vai ser vazio espiritualmente, vai ficar o tempo todo pedindo oração, palavra, ajuda espiritual para as outras pessoas e vai sobrecarregar as pessoas. E por trazer uma sobrecarga no próximo, o próximo, percebendo a sobrecarga, vai evitar o pobre. Aquele que é pobre, é preguiçoso, não acorda cedo, não estuda, não se dedica, não busca excelência em tudo que faz. Ele não consegue ser um bom trabalhador, não consegue levar o seu negócio avante no mundo dos negócios. Você não consegue sustentar um negócio se você não faz o que precisa ser feito e acaba caindo em falência, caindo em dívidas e começa a pedir dinheiro emprestado para o banco, não consegue pagar, sobrecarrega os familiares e quando a carga começa a ficar pesada para os familiares, eles começam a evitar a pessoa. Então os pobres, eles são evitados até por seus próprios vizinhos. Tem uma outra versão que diz que os pobres são evitados até pelos seus familiares, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Sim, quando a pessoa tem riqueza espiritual, tem riqueza em relação ao conhecimento, tem riqueza em relação a tudo que faz, ela gera valor. Isso vai trazer contatos, relacionamentos. Então o versículo 20 está dizendo: tenha valor, procure crescer, procure se desenvolver. É isso que vai trazer os amigos. Versículo 21. E não seja uma pessoa que traz um fardo, que sobrecarrega os outros. É isso que o pobre faz, ele sobrecarrega os outros. Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Então, o versículo 21 está dizendo que a pessoa deve se preocupar com o próximo. O 22. Acaso não é certo que pecam os que tramam mal, mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Então, o versículo 22 faz uma pergunta: quem faz o mal por acaso não está pecando? Sim, a resposta é sim. A pessoa que faz o mal está pecando. Agora, os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Esse versículo 22, ele faz essa pergunta como quem diz assim: se você fizer o mal, você não vai receber o mal? Então, a resposta é provocar a pessoa que escuta a pergunta para responder: é verdade. Então, eu não vou fazer o mal, vou fazer o bem, que daí eu vou encontrar amor e lealdade. Versículo 23. Em todo trabalho dedicado há proveito, meras palavras contudo conduzem à pobreza. Então o versículo 23 está falando sobre ação, execução, repetição, movimento. A pessoa que está em movimento, a pessoa que age, a pessoa que
quando erra, ela repete o processo para corrigir e aprender. E que executa, depois que ela corrige, ela agiu, repetiu, aprendeu e daí ela repete a execução correta, essa pessoa que está trabalhando, ela vai ter proveito. Agora, quem só fala não vai a lugar nenhum. Versículo 24: Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. Então é mais um versículo que fala que nós colhemos o que plantamos. O sábio, ele é coroado com riqueza e a recompensa do insensato são as suas tolices. O que ele faz de errado, ele colhe. 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso. É mais um versículo falando sobre a testemunha. Quem fala a verdade salva as vidas. Aquele que mente, ele é enganoso. 26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. Quem teme ao Senhor, respeita a Deus e faz tudo de maneira correta, não vai ter débito, não vai ter dívida, não vai ter nenhum prejuízo para trazer para os seus filhos. Então, aquele que teme ao Senhor, ele é abençoado com todo amparo e segurança, e força e refúgio também para seus filhos. 27. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Temor do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, com absoluto respeito, com absoluta reverência a Deus. Isso é a fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Se você obedece a Deus fielmente, você escapa dos convites para as coisas erradas, dos convites para o caminho do mal e evita a morte. 28. Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. Então aqui o versículo 28. Quem governa precisa ter povo, precisa ter apoio. Então, na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Então, aquele que age com pressa toma a decisão errada. E ele mostra de forma pública que ele não tem juízo, pelo resultado que ele obtém. Agora, a pessoa que se mantém calma dá prova da grande sabedoria, porque a pessoa calma, ela tem tempo de avaliar, pensar e tomar a decisão certa. Versículo 30. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Então aqui, paz de espírito é ficar em paz, não ficar com o coração carregado de inveja com relação ao próximo. A inveja, ela corrói até os ossos. Ela corrói o invejoso, porque o invejoso fica pensando o tempo todo no invejado. E a inveja, ela sempre vem de um sentimento de comparação com uma outra pessoa, ela vem de uma falta de conhecimento da própria identidade. Às vezes a pessoa não sabe bem o que ela quer, e quando ela vê alguém de fora, alegre, contente com o seu resultado, com o seu sucesso, muitas vezes o invejoso, ele deseja isso. Ele não encontrou o propósito da vida dele. Então, muitas vezes ele fica com inveja do outro, que encontrou o propósito, que está no caminho correto, que está fazendo tudo para receber aqueles resultados positivos, e o invejoso fica ali, querendo ter alegria, querendo ter aqueles resultados positivos, e ele não encontra, então ele fica com inveja. A inveja sempre vem de comparação. Nunca devemos nos comparar a ninguém. Nunca, porque o caminho que eu faço, o caminho que você faz, o caminho que uma terceira pessoa faz, é um caminho individual. Se a pessoa obtém uma realização, um sucesso em uma área da vida dela, é porque ela dedicou mais tempo naquilo. Então não tem sentido ter inveja da pessoa, porque se você se dedicar, se eu me dedicar naquilo que está gerando inveja e me esforçar, você se esforçar tanto quanto aquela pessoa,
você vai ter o seu resultado. E muitas vezes, uma pessoa tem inveja da outra porque a outra pessoa se destacou muito numa área que o invejoso não é muito bom. Isso mostra que o invejoso está errando na sua identidade, no seu propósito. Ele não sabe o valor que ele mesmo tem, que Deus colocou nele um outro dom, um outro talento, uma outra habilidade. Então, às vezes, tem gente que quer ser bom numa coisa para o que não foi chamado. Saber a sua identidade, saber listar, fazer um inventário, inventário das suas habilidades. O que é um inventário? É a lista de tudo que você tem. Então, listar as suas habilidades, ter o conhecimento desse inventário é importante. Listar no inventário as coisas que você faz com rapidez e com facilidade e as coisas que você tem muita dificuldade, para evitar essas coisas que você não lida tão bem e focar mais naquilo que você tem de qualidade. 31. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Tratar com bondade o pobre é honrar a Deus, porque Deus deseja que nós amemos a todos. Então, é necessário amar a todos. 32. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. O versículo 32 está dizendo que o perverso faz o mal, então ele cai no mal. Agora, os justos, eles ainda que estejam diante da morte, mesmo numa situação horrível como a morte, eles encontram consolo e esperança. Por quê? Porque o justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus, que faz as coisas corretas. Quando ele se depara com a morte, ele tem o consolo de que ele vai para o céu, de que ele vai ter a vida eterna. E ele tem a esperança, ou seja, ele espera receber o céu. Então, como o justo faz as coisas certas, mesmo que ele venha morrer, ele vai receber a alegria. Agora, o perverso faz o mal e ele vai colher o mal. 33. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. O versículo 33 está dizendo que no coração do prudente habita a sabedoria. O prudente não abre a boca para ficar o tempo todo falando. O prudente, no coração, ele tem a sabedoria de falar o que tem que falar na hora certa de falar, como tem que falar, em que tom tem que falar e quanto tem que falar. E ele só fala aquilo que tem que ser dito. Ele guarda no coração a sabedoria. Agora, tudo que existe na alma dos tolos vem a público. O tolo é aquele que tem a língua solta. Tudo que vem na cabeça ele fala. Ele não reflete, não avalia. A vida dele é: eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso aquilo, e dar as suas opiniões. Versículo 34. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, a justiça engrandece as nações, mas o pecado, fazer as coisas erradas, é uma vergonha para qualquer povo. Todo povo que vive na corrupção, que vive na roubalheira, que vive na traição de uns contra os outros, que vive na desconfiança das autoridades, isso traz vergonha para o povo, para qualquer povo. 35. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. Então o 35 diz: aquele que faz a coisa certa recebe as recompensas, aquele que procede de maneira indigna também recebe o castigo. Agora eu faço um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que para você acessar a Deus como Pai, você precisa receber o perdão dos seus pecados, porque todos nós temos pecados. E Jesus é a nossa esperança. Ele veio nessa terra, pregou o reino de Deus, entregou a vida dele numa cruz, derramou o sangue dele para nos lavar do pecado. Então, quando você confessa Jesus, você diz que aceita Jesus, você está dizendo que reconhece que é pecador, que é pecadora
e que você quer Jesus e quer ter o Espírito Santo em você. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? É o próprio Deus morando em você. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados e recebe também o Espírito de Deus em você. E quando você tem o Espírito de Deus em você, você é guiado para chegar até o céu. E o seu nome é escrito no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos filhos de Deus. Então, se você ainda não aceitou Jesus, faça essa oração comigo. E se você se desviou, está afastado, reconcilie com Ele hoje. Faça essa oração de confissão, reconciliando com Deus. Diga, Senhor Jesus, liga o seu pensamento com Deus e ore essa oração aqui na tela. Ore comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, se você não participa de nenhuma comunidade de fé, nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que só Jesus recebe todas as nossas orações e tem poder de responder a todas elas. A Bíblia fala que ele está à direita de Deus. Depois que ele ressuscitou, ele foi colocado à direita de Deus para ouvir as nossas orações e interceder junto ao Pai. Então, procure uma comunidade de fé para que você possa aprender mais da Bíblia e para que você participe dos cultos, também das orações, para aprofundar a sua amizade, a sua intimidade com Deus. Siga no caminho certo. Deus abençoe a sua vida. Sempre, sempre. Amém.